Bom dia, boa tarde pessoal. Vocês estão aqui nessa paisagem linda, maravilhosa, acompanhando mais o mundo da geografia. E hoje eu venho falar sobre tipos de movimento de placas tectônicas. Eu estou aqui num pôr do sol e o pôr do sol é uma das coisas mais lindas, das coisas maravilhosas que Deus deixou para nós. Eu sou professor e muitas pessoas falam assim, professor é tudo ateu. Não, eu sou um professor, eu sou cristão, creio em Deus e admiro a obra de sua criação. Olha, quando a gente fala de pôr do sol, o movimento aparente do sol, né, a gente vê aqui essa coisa linda e maravilhosa. E quando a gente ensina para os nossos alunos, o primeiro elemento cósmico que o homem utiliza para se orientar no espaço geográfico, né? Através do movimento aparente do Sol, do nascer e o pôr do Sol, nós conseguimos nos dirigir para algum lugar. Nós podemos sair em segurança e poder voltar em segurança graças ao movimento aparente do Sol. Importantíssimo o movimento aparente do Sol para a vida do ser humano. Importantíssimo, tá? Se não fosse o movimento aparente do Sol, se a gente não sabia para que lado o Sol ia nascer e ia se pôr, nós não poderíamos nem nos deslocar, né, para algum lugar. Isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. Bom, já falei de mais 1 minuto e 40 segundos aí só para falar do nascer e o pôr do Sol, que nos inspira, né? Que faz os nossos olhos brilharem. Se você não aproveitou ainda, meu amigo, aproveita. Isso é lindo, maravilhoso. Você vai fazer canções e poesias para a sua amada, para quem você quiser fazer, para sua mãe, para seu pai. Fazer as mais belas canções. Vamos lá. Falando de movimento de placas tectônicas, na última aula eu falei do movimento de convecção que ocorre na astenosfera, que a astenosfera é a parte superior do manto magmático, que é aquela transição da parte sólida para a parte líquida pastosa. Essa parte também, essa parte que é a transição do líquido para o pastoso, é o que nós chamamos de descontinuidade de Mohorovic, tá? Descontinuidade de Mohorovic. Mas é na astenosfera que vai ocorrer esse movimento de convecção, que é a parte mais líquida, viscosa, né? E o que vai ocorrer nesse processo aqui? Nesse processo vai ocorrer os movimentos de placas tectônicas. Aí algumas pessoas perguntam, professor, qual a diferença entre placa tectônica e crosta terrestre? E não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. É que quando eu tenho a crosta terrestre e ocorre a divisão dessa crosta, esses pedaços, essas partes agora se chamam placas. Então as partes se chamam placas, o todo crosta. Então nada mais que a placa tectônica é essa parte da crosta, tá? Então nós temos várias placas tectônicas. Então vamos lá, o sol está se pondo, daqui a pouco fica escuro e a gente não consegue terminar aqui. Nós temos o primeiro tipo de placa tectônica, que é a placa divergente. Vamos abaixar a câmera aqui para você acompanhar eu desenhando o nosso trabalho. O primeiro tipo de placa, placa tectônica. O sol está se pondo mesmo, hein, cara? Se põe mais rápido no inverno, isso é algo natural. Nós estamos caminhando para o solstício de inverno. É natural que no hemisfério sul os dias fiquem mais curtos. Olha como o sol está se pondo aí atrás da gente, né? É legal fazer essas aulas mais externas, a gente consegue fazer relações com outros conteúdos. Aí tem o movimento ascendente do magma, porque o magma ele superaqueceu, as moléculas ficaram agitadas, e quando elas ficam agitadas, elas ficam instáveis, fica mais leve, diminui a densidade do magma, e ficando leve, ele consegue subir. Nesse processo de ascensão do magma, ele extravasando gera vulcanismo e também forma as cadeias de montanhas, normalmente no fundo do oceano. Com isso, nós temos a separação das placas, por isso divergentes, cada um vai para um lado. E aqui acontece a expansão. À medida que esse magma ele volta a se resfriar devido a estar longe do manto magmático
mais profundo, que são temperaturas mais altas, ele volta a ficar denso, as moléculas voltam a ficar estáveis, voltam a ficar mais paradas, elas se condensam, a densidade desse magma aumenta o seu peso, é atraído pelo centro da gravidade, ele volta a descer, e quando ele volta a descer, ele volta a se aquecer novamente, porque ele chega nas partes mais profundas. Então esse é um movimento de placa divergente. Exemplo, nós temos um exemplo muito claro aqui, a placa sul-americana e a placa africana e a placa sul-americana, que é um exemplo de placa divergente. Um outro tipo de placa, que é bem conhecido também, é o tipo de placa convergente, a placa de colisão, quando uma placa se encontra com a outra. Um exemplo que nós temos bem claro, bem próximo à nossa realidade, apesar que nós não moramos nessa região, mas está bem próximo à nossa realidade, é a placa convergente entre a placa de Nazca, que fica no Oceano Pacífico, tá? E a placa sul-americana. E aí acontece que a placa sul-americana, ela se chocando com a placa de Nazca, ocorrendo essa colisão, acontecendo essa colisão de placas tectônicas, ocorre a formação das cadeias montanhosas. Vale lembrar que essa parte aqui que se choca está submersa no Oceano Pacífico, tá? Esse mesmo movimento de placa tectônica ocorre no Himalaia, ocorre na Cordilheira de Atlas, que fica na África, onde está o Kilimanjaro, né? Um dos pontos mais altos do continente africano. Ocorre nos Andes. Aqui nós estamos falando da Cordilheira dos Andes, tá, meu amigo? O Andes aqui é o Andes, para quem não sabe aqui, tá? Ocorre então o encontro dessas placas que estão sendo empurradas pelo manto magmático, que força a descida deles, pois o encontro é de mantos magmáticos de um material mais denso, pois está resfriado. Ele já passou por um superaquecimento, agora estando denso, o que acontece com esse manto magmático? Estando denso, ele agora empurra, forma a colisão de duas placas, e a colisão dessas duas placas gera então o encontro que forma as montanhas. Qual o nome que damos a isso? Movimento de placas convergentes. Esse é o segundo modelo de placas, modelos de placas convergentes. Para encerrar, vamos ao último tipo de placa. Olha como o sol se pôs rápido, hein, meu amigo? Olha só, estava clarinho até agora. Movimento de placas convergentes. Tá aí o pessoal da cana de açúcar chegando do trabalho, o busão passando lá embaixo ali, ó. Não deu pra ver, né? Não deu pra ver. Voltamos aqui à nossa lousa. Voltamos à nossa lousa. Vamos ao último tipo de placa, que é um tipo de placa que essa é mais difícil de representar para vocês, eu confesso. Essa é difícil. Porque qual o problema dessa, professor? Porque essa placa aqui, meu amigo, ela, como eu posso dizer para você? Eu posso dizer para você, ela é uma placa assim que vai exigir um pouco mais do nosso raciocínio aqui, tá? Eu espero que vocês consigam entender o que eu quero dizer aqui, tá? Toda vez que eu vou representar, exige um pouquinho mais desse tipo de placa. Opa! Imagina aqui a placa, tá, meu amigo? Isso aqui são placas tectônicas, tá? Esses movimentos de placa vocês até conhecem já. Professor, isso aqui é um movimento de placa divergente, sim. Aí você vê placas convergentes aqui, né? Formando as montanhas, né?
Você vê até as montanhas se formando aqui. Mas isso aí não tem diferença para mim. O que muda aqui? O muda aqui é isso aqui, ó. É quando há a cisão, quando há a rachadura e as duas placas, elas estão fazendo movimento na horizontal, na superfície, não é no subsolo, nada. Devido aos movimentos de outras placas. Você tem na superfície a parte horizontal se desgastando e uma se movendo de lado. Uma passando do lado da outra. Não sei se vocês estão conseguindo. Eu vou fazer de vermelho aqui para o cidadão entender o que eu estou dizendo. Ó, nessa parte aqui está ocorrendo uma falha lateral. É uma falha lateral aqui, ó. Essa placa, uma placa vem para um lado e a outra se desloca para o outro. Estão conseguindo entender o que acontece entre essas duas placas? Qual o nome dessa placa aqui, professor? Qual o nome desse tipo de placa? Eu vou só... Quando a gente desenha, os professores colocam um desenho mais simples. Eu fiz assim para vocês entenderem. Normalmente o pessoal coloca assim, ó, um quadrado aqui e um quadrado aqui. Aí se vira, você tem que entender, né? Se vira aí, expliquei e já era. Aí fala assim, ó, essa vem pra cá, essa vem pra cá. Que tipo de placa é essa? É isso que acontece na superfície, tá? O que é o nome dessa placa? Placa transformante. Eu tô falando que eu aprendi, hein? Eu aprendi assim, pessoal. Se alguém souber outro nome aí, coloca no comentário. Placa transformante, tá? É claro que aqui no meio você vai ter relevos e tal. Pode sim ter relevos. Qual a maior evidência da placa transformante? San Andreas na Califórnia, Estados Unidos. Alguns que jogam GTA vai lembrar do San Andreas só por causa do GTA, né? Professor, você joga GTA? Não jogo GTA, porque toda vez que eu dava essa aula, sempre tinha um infeliz que falava assim, ah, isso aí é do GTA. Eu nem sabia que existia San Andreas. Aí eu fui ver que San Andreas é um joguinho de... Desculpe, o cara tem que atirar na mulher, matar a mulher, que é isso? Sai atropelando o pessoal. Joguinho do cão, do demônio aí, viu? Pessoal aí que... Beleza, gente, o sol se pôs. Então nós temos 3 tipos de placa. Placa divergente, as que se afastam. As convergentes, as que causam colisão, né? É o caso das Cordilheiras dos Andes, as formações montanhosas ocorrem por causa das placas convergentes, o choque, colisão de placas. E as transformantes, as placas transformantes é aquelas que só se deslocam na lateral. Porém, dizem os geólogos que essa é a mais perigosa, essa é a que causa maior tensão e tem muita energia para ser liberada entre as placas transformantes, que é o caso de San Andreas, que quando ocorrer um terremoto e ocorrer toda a energia que está acumulada, né, porque as placas elas estão tensas, uma puxa para um lado, outra puxa, uma tensão, que elas estão se deslocando, se ela é lateral, está se deslocando assim, né? Imagina, aqui o meu braço é a superfície e lá na profundeza as placas se deslocando, né? E quando ocorrer essa tensão que é muito lenta, ocorrer um deslocamento mais abrupto, dizem que aí vai ser o fim. Dizem que aí pode acontecer transformações profundas ali na Califórnia, tá? Dá uma pesquisada, falha geológica de San Andreas. Forte abraço. Assistem ao documentário, tá? Sobre o poder da Terra e a força dos vulcões. Terra, o poder do planeta, vulcões, tá? Eu coloquei esse documentário já e espero que, não sei se o pessoal assistiu. Deixei o link aí. Eu espero que vocês tenham assistido, que lá as ilustrações, as imagens que eles colocam muito melhor do que minha lozinha aqui e do que a minha paisagem aqui no fundo. O máximo que eu tenho para oferecer aqui para vocês é a paisagem, aquele prédio ali, ó.
prédio do prefeito, tá? Falou, tchau, tchau.